A terra em disputa, invasões e a luta pelo Brasil. O Brasil colonial, desde seus primórdios, foi palco de disputas acirradas por suas riquezas e vastos territórios. As terras descobertas por Cabral, inicialmente vistas como um paraíso a ser explorado, logo se tornaram alvo da cobiça de outras nações europeias. Franceses, holandeses e ingleses, ávidos por um pedaço do Novo Mundo, desafiaram o domínio português, lançando expedições e invadindo áreas estratégicas do litoral. A posse da terra, então, se transformava em uma luta constante, travada em mar e terra, com sangue e bravura. Essa constante ameaça estrangeira obrigou Portugal a desenvolver estratégias de defesa para salvaguardar seus interesses na colônia. A vastidão do território, a distância da metrópole e a falta de recursos representavam desafios consideráveis. A coroa portuguesa, consciente da importância estratégica do Brasil, respondeu com a implementação de expedições guarda-costas, a organização de um sistema de defesa costeira e a fundação de cidades fortificadas. Essas medidas, embora nem sempre eficazes, foram cruciais para conter as incursões estrangeiras e consolidar o domínio português sobre o Brasil. A Sombra Francesa, Corsários e a França Antártica. Entre as ameaças mais persistentes enfrentadas por Portugal no Brasil, destacavam-se os franceses. Atraídos pela abundância de pau-brasil, valioso recurso para a indústria têxtil europeia, corsários franceses realizavam incursões frequentes ao longo da costa brasileira. Essas expedições, muitas vezes patrocinadas pela coroa francesa, não se limitavam ao saque de madeira. Os franceses buscavam estabelecer assentamentos permanentes, desafiando diretamente a soberania portuguesa. Um exemplo marcante dessa ambição foi a tentativa de fundação da França Antártica, na Baía de Guanabara, em 1555. Liderados por Nicolas Durand de Villeguignon, os franceses ergueram o Forte Coligny, buscando criar uma colônia protestante no Novo Mundo. A empreitada, porém, enfrentou forte resistência portuguesa e conflitos com os indígenas locais. Após anos de luta, a França Antártica foi finalmente derrotada em 1567, consolidando o domínio português na região. A Espada e a Vela, Cristóvão Jacques e a defesa da costa. Para proteger seus interesses no Brasil e combater as investidas estrangeiras, Portugal organizou expedições guarda-costas, lideradas por experientes navegadores e combatentes. Um dos nomes mais importantes nesse contexto foi o de Cristóvão Jacques, navegador português que comandou 2 expedições à costa brasileira no início do século XVI. Em 1516, liderando uma poderosa esquadra, Jacques patrulhou o litoral, afugentando corsários franceses e apreendendo navios carregados de pau-brasil, extraído ilegalmente. As expedições de Cristóvão Jacques não se limitavam à força militar. Ele também estabeleceu contato com as populações indígenas, buscando alianças e acordos comerciais. Através do escambo, os portugueses obtinham o pau-brasil e outros produtos da terra, ao mesmo tempo em que buscavam estabelecer relações pacíficas com os nativos. Essa estratégia, combinando diplomacia e poderio naval, foi crucial para a consolidação da presença portuguesa no Brasil. Mares incertos, terras desconhecidas, os desafios da exploração. As expedições guarda-costas, embora essenciais para a defesa do território brasileiro, enfrentavam inúmeros desafios. A vastidão do Oceano Atlântico, as tempestades imprevisíveis e a precariedade das embarcações da época tornavam as viagens longas e perigosas. Doenças, fome e a ameaça constante de ataques piratas e corsários eram apenas alguns dos perigos enfrentados pelos navegadores portugueses. Além dos desafios da navegação, as expedições também se deparavam com a dificuldade de mapear e explorar um território vasto e desconhecido. A costa brasileira, com seus recortes, baías e rios, oferecia inúmeros esconderijos para os navios inimigos.
A falta de mapas precisos e o desconhecimento das correntes marítimas e dos ventos tornavam a navegação ainda mais complexa. O Império da Madeira, o pau-brasil e os primeiros assentamentos. Nos primeiros anos após a descoberta, o principal interesse português no Brasil residia na exploração do pau-brasil. Essa madeira, abundante na Mata Atlântica, era altamente valorizada na Europa por sua utilização na produção de tintas e corantes. Para explorar esse recurso, os portugueses estabeleceram feitorias ao longo da costa, postos comerciais fortificados que serviam como ponto de coleta e armazenamento da madeira. O sistema de feitorias, porém, se mostrava insuficiente para garantir a posse da terra e o controle do comércio do pau-brasil. A presença portuguesa se limitava a algumas áreas costeiras, enquanto o interior do território permanecia inexplorado e suscetível às incursões estrangeiras. A necessidade de uma ocupação mais efetiva do território levou Portugal a buscar novas estratégias, como a criação das capitanias hereditárias. A missão de Martim Afonso de Souza. Em 1530, com o intuito de fortalecer a presença portuguesa no Brasil e conter as investidas estrangeiras, a coroa portuguesa organizou uma expedição liderada por Martim Afonso de Souza. Essa expedição, composta por uma frota de 5 navios e cerca de 400 homens, tinha como objetivos principais explorar o litoral, expulsar os franceses que ainda ocupavam algumas áreas e iniciar a colonização efetiva da terra. Martim Afonso de Souza percorreu a costa brasileira, do Rio Grande do Sul até o Maranhão, combatendo os franceses, estabelecendo contato com as populações indígenas e fundando as primeiras vilas portuguesas no Brasil. São Vicente, em 1532, e São Paulo, em 1534. Essas ações foram fundamentais para a consolidação da colonização portuguesa e a expansão territorial do Brasil. Um novo reino no horizonte, a divisão em capitanias hereditárias. Com o objetivo de acelerar a ocupação e o desenvolvimento do Brasil, a coroa portuguesa implementou, em 1534, o sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema consistia na divisão do território em faixas de terra que eram doadas a donatários, nobres portugueses que recebiam a incumbência de colonizar e explorar as terras por sua própria conta e risco. Os donatários tinham o direito de explorar os recursos naturais, fundar vilas, distribuir terras para colonos e administrar a justiça em suas capitanias. Em contrapartida, deveriam arcar com os custos da colonização, defender o território de invasores e pagar impostos à coroa portuguesa. O sistema de capitanias, embora tenha enfrentado dificuldades, foi fundamental para a interiorização da colonização e a formação da sociedade brasileira. Trilhas e emboscadas. A resistência indígena à expansão. A ocupação portuguesa do Brasil não ocorreu sem encontrar resistência. Os povos indígenas, que habitavam essas terras há milênios, lutaram bravamente para defender seus territórios, culturas e modos de vida. Através de táticas de guerrilha, emboscadas e alianças com outras nações indígenas, os nativos impuseram diversas derrotas aos portugueses, retardando o avanço da colonização em algumas regiões. A resistência indígena, embora heróica, não foi capaz de conter o avanço português. A superioridade bélica dos colonizadores, com suas armas de fogo, armaduras e cavalos, aliada às doenças trazidas da Europa, que dizimaram populações indígenas inteiras, acabaram por subjugar os nativos. A defesa do território e o Brasil colonial. A defesa do território brasileiro durante o período colonial foi uma tarefa árdua e desafiadora, marcada por conflitos, alianças e a constante necessidade de adaptação às condições adversas. As expedições guarda-costas, a exploração do litoral, a fundação de cidades fortificadas e a resistência indígena moldaram os primeiros séculos da história do Brasil. As ações dos navegadores,
exploradores, colonizadores e dos próprios indígenas, foram fundamentais para a definição das fronteiras, a formação da sociedade brasileira e a consolidação do domínio português sobre o território. O Brasil de hoje, com sua vastidão territorial e sua rica diversidade cultural, é fruto, em grande parte, da coragem, da ousadia e da luta daqueles que ousaram desbravar e defender essas terras.